Muito boa noite, como estão as coisas por aí? Chegamos ao final da semana, tudo bem? Muito bom estarmos mais que uns na casa dos outros, uns na companhia dos outros. Muito agradável, muito gostoso a gente conseguir manter o hábito, manter a fraternidade, exercício fundamental para chegarmos onde Jesus nos apontou, nosso modelo e guia, que sinaliza lá na frente o destino de nossas existências, o sentido de tudo que nós vivemos. Amar como Jesus amou. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse ele. Claro que ainda estamos distante disso, mas mais claro ainda que jamais alcançaremos se não dermos os passos que nos são possíveis agora. Viver, investir, expandir a nossa fraternidade agora, um dia nos levará ao amor. E essa expansão se dá através do serviço compassivo, da ajuda por meio da qual nos colocamos no lugar dos outros. Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. É a receita impagável, a receita insubstituível de Jesus para todos nós. Nós, hoje, queremos falar do progresso, de como é que o progresso tem acontecido em nossas vidas, como nós nos dispomos ao progresso, o que acontece quando não nos abrimos ao progresso, ou quando queremos demais, queremos acelerar o progresso. A nossa relação com o movimento da vida. Em primeiro lugar, ficar parado quando a vida é movimento. Que doença é essa? São os paralíticos. Simbolicamente, uma grande prioridade nos fenômenos de cura de Jesus. Paralíticos são aqueles que se deixam parar quando a vida é movimento, que sofrem por se acomodar perante uma vida que chama o aprendizado, que chama a cura, que chama a evolução. O que acontece com os seres que não atendem o convite da evolução? Segundo o evolucionismo de Darwin, todos aqueles que não se adaptam, e essa é a grande virtude para a evolução, acabam extintos. Todos os seres, todos os animais, todas as espécies e subespécies que não se adaptaram foram extintas. Foi assim com dinossauros, foi assim com todos os animais que se extinguiram. É claro que modernamente, sob a influência humana, muitas extinções aconteceram pela violência, pela negligência, pelo abuso da depredação do ser humano. Então, o que acontece quando nos acomodamos, quando queremos nos fechar à mudança? Nos paralisamos. E quando nos paralisamos interiormente, muitas vezes vem para nós a paralisia externa e nós nos queixamos. Estou preso em mim mesmo, os meus sonhos não se realizam. Estou sendo punido por Deus? Claro que não. É a colheita daquilo que nós plantamos. E o externo só manifesta o interno. Quem se acomoda está se destinando à paralisia. Para esses, muito simbólica a passagem, não parábola, a passagem que Jesus estava cercado de uma grande multidão dentro da casa de Simão Pedro, e lá fora veio até aquela casa, aquele momento em que Jesus estava, um paralítico de muitos anos, que chegou até ali pela ação
dos amigos e dos parentes queridos. Ele vinha carregado numa maca por esses seus afetos. E isso é muito interessante, porque muitos dos que se paralisam em teimosias, em hábitos, em vícios, são motivo de grande aflição para os seus afetos, para os seus amigos, para os seus parentes, e eles tudo fazem para levar os seus queridos adoentados na acomodação para o movimento. E aqueles parentes, aqueles amigos levaram seu paralítico ao movimento, mas encontraram a casa abarrotada de gente e eles não conseguiam pensar como atravessar, como passar na frente de todas aquelas pessoas, e chegaram a uma conclusão. Tomaram uma escada, tomaram cordas, subiram ao telhado da casa, deslocaram o teto e desceram aquele paralítico através de cordas na frente de Jesus. Jesus então louvou a fé, louvou a fraternidade, louvou o sacrifício que aqueles homens faziam em nome do movimento, em nome da saúde. E assim que foi depositado o paralítico na frente deles, ele disse ao homem: seus pecados estão perdoados. Como assim? Por que isso? Porque para todos nós é fundamental sabermos que se tivermos muito tempo de paralisia, mas amarmos, mas nos abrirmos ao amor, o amor cobrirá a multidão dos erros passados, cobrirá a multidão dos pecados. Olha que excelente notícia. Não importa a quantidade, a profundidade dos erros cometidos, dediquemo-nos a todo o amor possível já. É fantástica essa lição. Muita gente se prende ao passado, se colocando numa postura de desmerecimento, de culpa, como se fôssemos necessitados de punição àqueles que erramos. Não é assim. Analise o seu passado, aprenda com o seu passado, repare os seus erros em todas as ocasiões que forem possíveis, de todas as formas que for possível. Mas caminha, ou como disse Jesus àquele paralítico, seus pecados estão perdoados, ou seja, limpe-se do passado, livre-se do passado. Não se paralise, não se torne um paralítico das culpas. A culpa não nos leva a lugar nenhum, apenas nos torna paralíticos espirituais. E os outros protestaram: quem é esse homem para perdoar os pecados? E Jesus disse: o que é mais fácil, dizer a esse homem que os seus pecados estão perdoados, ou que ele se levante e ande? E aquilo deixou toda a multidão estupefata. Como assim? Todos sabiam que aquele era um paralítico de muitos anos. E Jesus disse: pois em verdade vos digo, voltando-se para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. É o único interesse de Deus para todos nós. Deus não nos quer presos ao passado, não nos quer punidos num desmerecimento e numa doença e numa dor sem motivo. A dor só acontece para nos chacoalhar dos nossos comodismos, das nossas paralisias. Portanto, paralíticos de todo mundo, ouçamos o Mestre dizer: levanta-te e anda. É para nós que Jesus deixou essa fabulosa receita. Pois, além dessa libertação do passado, nós também
almejamos, lutamos, precisamos nos abrir para uma libertação do futuro, para uma melhoria, para as descobertas, para as emancipações da alma. Para isso, é claro, a esperança, o sonho, precisa ser sempre nutrido. Foi por sonhar por séculos em voar, desde Ícaro, o sonho de Ícaro, passando pelos balões, que um dia os irmãos Wright, Alberto Santos Dumont e outros, tudo fizeram para inventar o avião, num processo que o livro Ícaro Redimido mostra maravilhosamente. Um grande grupo de trabalho, coordenado por Leonardo da Vinci, o espírito de luz que sinalizou nos seus desenhos, nas suas obras, o caminho para o mais pesado que o ar, que era como era chamado o sonho do avião. Então, sob a coordenação de Leonardo da Vinci, todos esses cientistas, Santos Dumont, os irmãos Wright e outros, formaram um grande grupo de trabalho com os instrutores espirituais, com os seus apoiadores, com os seus inspiradores, com aqueles que viriam na posição de mecenas, de patrocinadores desses inventos, garantindo que a humanidade recebesse finalmente o mais leve, o mais pesado que o ar. Mas ali fica claro que, no intuito de valorizar suas descobertas, de ter patrocinadores para suas obras, Santos Dumont chegou a sugerir para reis que o poderiam ajudar, questionando: imagine o que seria um aparelho como esse numa guerra. Vejam só. Mais tarde, já alcançado o sucesso fabuloso do 14 bis e do Mademoiselle, suas duas primeiras grandes naves, seus dois grandes projetos do mais pesado que o ar, já no Brasil, Alberto Santos Dumont teve a terrível experiência, vivência, de na Revolução de 32 ver o seu invento, o avião, ser usado para brasileiros bombardearem brasileiros. E aquilo o amargou profundamente. Mas, como se vê, ele estava colhendo o que plantara. E o livro é fantástico para nos mostrar isso. Todos nós sonhamos, todos nós buscamos. Por exemplo, as pessoas ligadas ao espiritismo, alguns sonham, alguns trabalham duramente pela transcomunicação instrumental, que é a comunicação com o mundo espiritual através de instrumentos, rádios, celulares, telefones, têm sido usados para essa, televisões, têm sido usados para essa transcomunicação que avança muito e que logo quase que tornará obsoleta a mediunidade através de seres humanos. Quem compreende a realidade dos seres da vida em outros planetas, há muito tempo sonha com a comunicação em massa. Enquanto muitos ridicularizam os extraterrestres, hoje todos somos confrontados com a realidade dos OVNIs, dos UFOs, em inglês, dos OVNIs em português, objetos voadores não identificados, amplamente registrados nos Estados Unidos, nos radares dos Estados Unidos e mesmo do Brasil, na medida em que os governos se dignam a finalmente abrirem seus arquivos, tirando os ufólogos, os buscadores desses objetos voadores não identificados, da região do negacionismo, da região do ridículo,
a que foram relegados por muitas décadas para finalmente serem reconhecidos como buscadores de um sonho, o contato em massa, contato aberto, porque são milhares e milhares de contatados no mundo todo, de abduzidos e contatados, mas sonham os ufólogos com o momento em que os contatos serão públicos, à luz do dia, documentados fartamente, abertos para todos. E esses sonhos todos estão sendo construídos com uma certeza: um dia acontecerá. Mais cedo, mais tarde, quem pode dizer, mas um dia acontecerão todos eles. Pesquisadores das civilizações antigas, da Atlântida, falam da energia vril, uma energia mais poderosa que a bomba atômica e que foi a causa do fim da civilização Atlântida, Atlante, por uma guerra terrível com essa energia fabulosa. E que as pirâmides que estariam ainda ocultas do ser humano, no nosso caso do Brasil, sob a floresta amazônica, seriam registros, seriam exemplos de estruturas que favoreceriam essa energia. Muitos sonhos, fora os sonhos da ciência, os sonhos da filosofia, um mundo de teletransporte, de viagens interespaciais, interplanetárias, intergalácticas, comunicação instrumental, de a utopia de uma sociedade fraterna, meritocrática, mas também fraterna, social, coletiva, solidária, juntando os melhores sonhos da esquerda e da direita. Tudo isso faz parte da nossa utopia e nós precisamos entender por quê, qual o papel disso tudo. Precisamos nos libertar do passado e nos abrir ao futuro, com sonhos generosos, com dedicações concretas, seguindo e praticando o trinômio da evolução, que é o conhecimento, então a ciência, a filosofia e mesmo a fé raciocinada como caminhos de conhecimento das leis da vida, das leis da natureza, das leis de Deus, porque só esse conhecimento nos propiciará uma vivência mais consciente. Conhecimento das tecnologias, mas a par desse crescimento moral das leis de Deus, para podermos receber as tecnologias e não fazer mau uso, como fizemos do avião, como temos feito da internet e de todas as outras descobertas, da roda, do metal, da pólvora mal dirigida que poderia ser usada para tantos fins maravilhosos como os próprios fogos nas festas, os fogos de artifício, que fazem um espetáculo tão lindo, mas que mal direcionados foram a pior descoberta, a que mais matou, a tecnologia que mais matou na história da humanidade. Então, abramos-nos para o conhecimento, mas também para o autoconhecimento, para a autodescoberta, caminho fantástico da evolução, e para a prática do bem, que será o que fará direcionar bem o conhecimento e o autoconhecimento. É o trinômio: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Dediquemo-nos a isso. Dediquemo-nos como fabulosos exercícios para alcançarmos o mundo de amor, o exemplo de amor que nos foi dado por Jesus. Evolução para todos nós. Através desse trinômio
que nós nos dediquemos já, mesmo que não seja mais suficiente o nosso avanço para permanecer no mundo de regeneração, iremos para mundos de expiação e provas, mas já com a clareza do caminho a ser trilhado. E se ficarmos aqui, muito trabalho teremos a fazer exatamente com o conhecimento, com o autoconhecimento e pela prática sistemática, dura e constante do bem. Façamos isso já agora, porque essa é a grande ficção científica, essa é a grande maneira de construirmos um futuro de luz. Não ambicionando os poderes, os recursos, as técnicas por si, mas como ferramentas do serviço de uma construção de uma nova sociedade a partir da construção, da transformação de nós mesmos. Que assim seja com todos nós, com toda a humanidade. Melhoremo-nos, aprendamos e pratiquemos o bem. É isso que Jesus quer de todos nós, não num futuro distante, mas já, agora. O bem, o bom, para você também, para mim também, para todos nós. Muito legal aprender com vocês, Pedro Gomes Alves. Seja muito bem-vindo, Pedro. Mônica Silva, nossa amiga de tantos momentos. Bárbara Frias. Maria Lúcia. A Mônica sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados. André Salvatore. Cláudia Silva. Regina Frutuoso. Anne Lix. Cláudia Silva. É muito bom ter todos vocês, todas vocês aqui, que a gente continue na nossa prática de nos relacionar como uma faca que se afia na outra. É a relação no bem que fará de todos nós, a cada dia, no nosso caso, a cada final de dia, um pouco melhores. Um pouco mais conhecedores, um pouco mais autoconhecedores e um pouco mais praticantes do bem, na medida em que nós tomemos a luz aqui gerada pela confluência do alto, do melhor do alto com o melhor de nós mesmos e transbordemos para toda a humanidade, para todo o nosso planeta Terra, para todos os nossos irmãos vegetais e animais, gerando luz. Atendendo ao convite, à convocação de Jesus para todos nós, e que eu remeto a vocês, a cada um de vocês agora. Brilhe a vossa luz. Um grande abraço, um grande prazer e até a próxima.